mas eu acho que o bonito disso tudo são as histórias, são as nossas histórias, que na verdade não são nossas, são histórias que vêm de muito tempo atrás. E eu queria começar aqui citando um nome, o nome do Ivonne Oshp, que nos deixou faz pouco, e que foi o criador do Marc Chagall. E foi no Marc Chagall que eu tive o meu primeiro emprego remunerado, que eu ganhei a minha primeira grana como jornalista participando de um projeto de resgate da memória da imigração judaica. Então, entrevistei imigrantes, década de 80 ainda, alguns ainda estavam vivos, e colhi histórias humanas de uma beleza, está tudo no arquivo do Marc Chagall. E também, pelo Marc Chagall, a gente fez uma viagem às colônias judaicas aqui do Rio Grande do Sul, e eu me lembro, uma cena muito marcante, chegamos em Erechim, que é uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, e estava numa cadeira de rodas, cedo pela manhã, o seu Jacó Agronionik, colocando o tefilim, fazendo a sua oração. Ele foi um dos imigrantes que veio para cá, graças à atuação da ICA. E também me lembro que quando fui visitar Santa Maria, que é uma outra cidade perto da qual havia colônias judaicas também, eu estava procurando o cemitério judaico, e ninguém sabia onde era. Então, de repente, alguém disse, o cemitério dos russos fica ali, né? E aí eu fui conseguir visitar o cemitério, então tem algumas lembranças muito boas e algumas memórias muito vivas de tudo isso que a gente está falando. Mas eu fiz aqui uma seleção de trechos, de referências bibliográficas, eu não consegui ler todas aqui, mas vou dar um resumo, e eu acho que no fim tem algo muito revelador e que fala sobre o que a gente está fazendo aqui. Então, na Enciclopédia Judaica em Inglês tem um verbete muito, muito grande falando sobre o Barão Hirsch, que diz mais ou menos assim, vou ler um trechinho. Filantropo alemão, nascido em Munique, em dezembro de 1831, morreu perto de Erzsébet-Újvar, na Hungria, em abril de 1896. Filho mais velho do barão Joseph von Hirsch, neto do barão Jacob von Hirsch, por quem a fortuna da família foi fundada. Maurice de Hirsch recebeu uma educação boa e simples em Munique e Bruxelas. A mãe dele, nascida Caroline Wertheimer de Frankfurt, cuidou para que ele recebesse a melhor instrução em hebraico e também a religião, e assim vai. Eu fiz uma tradução rápida desses termos em inglês, e aqui está a história de que ele, né, acabou herdando a concessão da construção de uma rodovia do Expresso do Oriente, que ligava a Europa a Constantinopla, aí conseguiu terminar essa obra, e a partir daí amealhou uma fortuna considerável, passou a circular nos círculos aristocráticos da Europa, e aí eu leio um trechinho que diz assim, Hirsch finalmente, mas com relutância, chegou à conclusão de que, em vista dessa disposição por parte do governo russo, uma disposição nada boa, essa é uma intervenção minha, o único plano esperançoso de alívio para os judeus russos estava na imigração. Então ele enviou alguém da confiança dele aqui para a América do Sul, para vários lugares do mundo, para procurar lugares onde pudesse comprar terras, e fundou a Jewish Colonization Association, que é curioso porque é um J, mas a gente fala ICA, na verdade seria JK, mas a gente chama de ICA por uma questão de pronúncia, de sotaque, enfim. E ele dotou essa fundação de 2.000 libras esterlinas, aliás, 2 milhões de libras esterlinas, o que hoje é uma fortuna considerável, e na época era mais ainda. E eu tenho aqui, entre aspas, qual era o propósito dessa associação. Ajudar e promover a imigração de judeus de qualquer parte da Europa ou Ásia, e principalmente de países nos quais eles possam, por enquanto, estar sujeitos a quaisquer impostos especiais ou deficiências políticas ou outras, para qualquer parte do mundo, e para formar e estabelecer colônias em várias partes da América do Norte, do Sul e em outros países para fins agrícolas e comerciais. E aí, algo que me chama a atenção, a Enciclopédia Judaica fala nas colônias argentinas e não cita as colônias brasileiras. E isso é algo que se repete na bibliografia em inglês. Há pouquíssimas referências às colônias brasileiras e muitas às colônias argentinas, né? O Dr. Lowenthal, é esse que ele enviou para cá para olhar, que acabou comprando terras em Buenos Aires, Santa Fé e Entre Rios. Aí eu achei um texto muito interessante num site do Instituto do Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul, falando sobre esse cemitério, né, o cemitério dos russos, perto de Erechim, cemitério de Philipson. Aí fala do barão von Hirsch, que criou a ICA, Jewish Colonization Association, tal, fala um pouquinho sobre a vida dele aqui, então tem essa bibliografia um pouco maior, né? E tem uma biografia em inglês, o Barão Maurice de Hirsch, o século XIX judaico. E aqui sim fala que ele foi talvez o primeiro grande filantropo judeu, mais influente no seu tempo, que ele é menos conhecido que os Rothschilds, mas na época dele ele tinha uma relevância absolutamente fenomenal, né? E diz assim, a vida de Hirsch fornece um ponto de entrada singular para entender a filantropia política judaica no final do século XIX, um período em que, como agora,
benfeitores privados desempenharam um papel descomunal na formação do destino coletivo das comunidades judaicas. A vasta fortuna de Hirsch derivou de seu papel na criação da primeira linha ferroviária ligando Europa Ocidental ao Império Otomano, que veio a ser conhecido como Expresso do Oriente. E vai, o texto fala, eu não sei se tem uma tradução dessa biografia em português, acredito que não, e aí fala que o Barão Hirsch estava no centro dessas mudanças históricas, embora em seu tempo o Barão tenha sido objeto de elogios generalizados, comentários políticos enfurecidos e teorias da conspiração, seu legado é frequentemente esquecido. Fala na crise da saída dos judeus na Rússia, e aqui tem um ponto que é polêmico, Sérgio, que eu ouvi quando eu atuava no Marc Chagall, né? E eu acho que a gente, quando olha para a história, a gente tem que olhar ela a 360 graus sem preconceito. Havia dentro da comunidade judaica alguns especialistas que tinham uma certa resistência ao trabalho do Barão e que diziam o seguinte: não acredito nessa tese, mas quero compartilhar com vocês, de que, na verdade, ele, que era integrante de uma aristocracia judaica da Europa, começou a enfrentar um certo constrangimento pelas hordas de judeus miseráveis que começavam a chegar, né, a chegar a Berlim, a chegar a Paris, a chegar a Londres, a chegar a Alemanha, e que ele, então, encontrou essa solução, que seria uma solução salomônica. Ele comprou terras bem longe e mandou os judeus para cá. Eu não sei se isso é maldade, se tem algum fundo histórico, mas eu me lembro que li e ouvi sobre isso na época. E concluo essa parte, claro, em 7, 8 minutos fica muito difícil de traçar o perfil de um personagem tão complexo, né, e ao mesmo tempo tão desconhecido, com algo que talvez nos possa fazer pensar. Porque existe na Wikipédia, em inglês, uma descrição muito longa, muito completa sobre o Barão Hirsch. Mas a Wikipédia em português é de uma pobreza constrangedora e quase preconceituosa. Eu vou ler o que diz na Wikipédia em português sobre o Barão Hirsch. Isso nos dá uma oportunidade, talvez, de resgatar a memória numa fonte de pesquisa e de acesso extremamente popular e relevante. Vejam só tudo o que diz sobre o Barão Hirsch na Wikipédia em português. O Barão Maurice von Hirsch, também referido como Maurice de Hirsch, Munique, 1831, Pressburg, Áustria, Hungria, 1896, foi um filantropo e financista judeu. Como banqueiro, obteve considerável riqueza com a exploração das estradas de terra. Olha a terminologia, quer dizer, banqueiro, judeu, rico, explorador. Aí fala, filantropia. Ipsis literis, Hirsch doou todo o dinheiro do prêmio ganho por seus cavalos de corrida para a caridade. Isso inclui mais de 35 mil libras de prêmios em corridas vencidas por sua égua La Flèche, entre 1891 e 1894. E isto é tudo que existe sobre o Barão Hirsch na Wikipédia em português. Então, com essa pobreza, né, de conteúdo, eu me despeço e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre essa figura tão rica, não do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano e histórico, né, e tão importante para todos nós.